Pratico justiça, por que ainda sofro? Esse é o A Bíblia Tirando Dúvidas de hoje. Essa pergunta perdura por toda a história do cristianismo e até nos dias de hoje. Você já deve ter ouvido essa pergunta, ou talvez você mesmo se perguntou: por que pratico justiça e ainda sofro? Pois bem, essa pergunta sempre gera grandes debates e discussões, mas sempre sem uma resposta convicta, plena e que conforte o coração de quem pergunte ou cesse de vez essa dúvida. Entretanto, logo começam as murmurações e questionamentos contra Deus, a fim de colocá-lo na parede, exigindo uma resposta imediatamente. Tal atitude não agrada a Deus, uma vez que cremos que Ele está no controle de todas as coisas. Pois bem, vejamos o que diz a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. A Bíblia nos informa que Jó era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E mesmo assim, por permissão de Deus, Jó passou por momentos difíceis e de sofrimento. O Evangelho não nos torna isentos dos problemas e dificuldades terrenas. A diferença é que Cristo nos ajuda a passar por cada um deles. Deus permitiu a fornalha, mas entrou com os 3 jovens dentro dela e deu livramento. Deus permitiu a cova, mas entrou com Daniel e fechou a boca dos leões. Deus permitiu também o sofrimento na vida de Jó, mas depois restaurou a sua sorte. A Bíblia nos informa em Romanos, capítulo 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Também em Romanos 5:3, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O sofrimento é pedagógico e pode nos ensinar muitas lições. Pois bem, qual então a resposta? Jó responde, depois de ter passado todo o processo de sofrimento, no capítulo 42, versículo 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. A história de Jó nos ensina que o justo sofre para expor sua fragilidade, o seu caráter pecaminoso e para fortalecer a sua fé. Cabe a nós aceitarmos pela fé o propósito de Cristo em nossas vidas. Ainda que passamos por sofrimentos, pela fé podemos enxergar que Ele tudo pode e que tudo está sob o seu controle. Nosso Salvador, Jesus Cristo, passará conosco as adversidades, nos ajudando, guiando e nos dando direção em todo o tempo até a consumação dos séculos. Deus vos abençoe. Esse foi o A Bíblia Tirando Dúvidas. Leonardo Figueiredo.